Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um react do nosso canal. Mas antes de eu trazer esse vídeo explosivo que pode implodir Brasília, eu gostaria de começar desejando a cada um de vocês um dia maravilhoso e cheio do amor de Deus. Mas, gente, parem tudo o que vocês estão fazendo e prestem atenção no que vai ser mostrado nesse vídeo. Só para vocês terem noção, teve celular apreendido de grande autoridade pública e este celular, o teor do que tem nesse celular pode implodir o sistema de vez. Ainda temos renúncia. Luiz Inácio Lula da Silva do PT desesperado com mais essa bomba. Além de uma declaração vinda lá do governo dos Estados Unidos, que fez todo o sistema estremecer. Tudo isso e muito mais nesse vídeo. Eu só não vou ficar dando muito resumo, gente, para o vídeo não ficar tão longo, tá? Só, por favor, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com o vídeo que eu preparei para vocês. Para quem chegou agora e não está sabendo, acabou de ter uma mega operação na casa de Jacques Wagner, o líder do governo Lula. E segundo informações, isso pode implodir o sistema de vez. E olha o que revelou esse aliado de Bolsonaro, Carlos Jordi. Tava todo mundo criticando Lula e o PT pelo seu silêncio contra o líder do governo Lula no Senado, Jacques Wagner, pelo seu envolvimento com o escândalo do Banco Master. Mas finalmente eles quebraram o silêncio. Nós queimamos a nossa língua. Nós estamos vendo Lula e o PT se posicionando e saíram em defesa de Jacques Wagner. Governistas saíram em defesa de Jacques Wagner. Ele terá todo o direito e a nossa proteção para ele se explicar e dar a versão dele sobre esse fato. Só está sendo investigado porque não é do nosso governo. Nada do nosso governo foi debaixo do tapete. Em entrevista à Band News, o senador disse que o apartamento em Salvador nunca foi dele. Eu tinha interesse de dar um apartamento, de ajudar minha filha a comprar um apartamento desse. Como o Guga, o Augusto Lima, é um investidor, disse ele, você pode comprar, depois eu vou recomprar, porque o apartamento está em construção, não está pronto. E eu teria que vender o apartamento de minha filha para poder complementar e pagar o apartamento ou ela financiar. Então não tem nenhuma transferência de patrimônio para mim. O senador... Não, gente, olha só. Pelo amor de Deus, isso aqui é a explicação mais esdrúxula que eu já ouvi. Augusto Lima, ou Guga Lima, é o sócio, o ex-sócio do Vorcaro, que inclusive ele foi o responsável por comprar a empresa baiana de alimentos, que deu origem ao Cred Sexta. Ele se juntou com o Vorcaro na época para explorar o Cred Sexta na Bahia. Ficou rico, enriqueceu o Vorcaro, enriqueceu também todas essas figuras. O Vorcaro, inclusive, disse que pagou propina para os políticos do PT da Bahia, inclusive o Jacques Wagner. E agora ele está vindo com essa conversa fiada de que a filha dele tinha um apartamento, então queria comprar outro apartamento. Para não vender o apartamento, ele pediu que o Augusto Lima pudesse comprar, porque depois ele ia recomprar. Olha, gente, que ridículo isso. Depois do Minha Casa Minha Vida, agora o PT lança mais um programa de moradia popular, né? Meu Master Minha Vida. Disse que tem o apoio do presidente Lula. O presidente Lula ligou para mim para se solidarizar comigo, dizer que mantém absoluta confiança nele. Ele, a gente se conhece há 48 anos e, portanto, ele sabe qual é meu jeito de agir. Então, ele só ligou para dizer, ó, fique firme, essa é uma tentativa de desestabilizar você, mas conte com a minha confiança. Então, do meu ponto de vista, até agora o que eu tenho do presidente Lula é a solidariedade ao ocorrido. Gente, é inacreditável, né? Na verdade, o que se poderia esperar, né? Nós estamos lidando com as pessoas que foram responsáveis pelos piores e maiores escândalos de corrupção do nosso país. Mensalão, Petrolão, e sempre estiveram unidos, sempre ficaram. Saíram em defesa de todos os condenados, lutaram para descondenar. Nós estamos vendo a fraude do INSS, inclusive também o filho do Lula, responsável pela fraude, amigo do careca do INSS, recebia mesada do careca do INSS, 300 mil reais, recebeu 25 milhões de reais do careca do INSS. Eles estão trabalhando para, inclusive, melar as investigações. E o escândalo do Banco Master não é diferente. Inclusive, o Lula sair em defesa do Jacques Wagner não é de se estranhar. São amigos há tantos anos. Ele é o líder do governo Lula no Senado. Vocês acham que ele fazia alguma coisa sem anuência, sem as ordens e determinações de Lula? Mas não é só ele não, viu, gente? Sabe quem saiu em defesa do senador, o líder do PL, Jacques Wagner, que está envolvido até o pescoço no caso do Banco Master? Davi Alcolumbre. A Adriele Jorge revelou tudo, ainda trouxe o vídeo que estão tentando te esconder. Safado passa a mão na cabeça de safado. Regra psicológica. Olha o que o Alcolumbre fez para defender o amiguinho petista que foi pego com a boca na botija da corrupção. Tá muito difícil o que a humanidade está vivendo. Porque na minha cabeça e no meu coração, era pra gente preservar o amor, o respeito, o carinho. Nós estamos exaltando o ódio,
a raiva e a agressão contra aqueles que a gente nem sabe o que fez ou se fez. E eu tenho a convicção que no decorrer do processo, as verdades do senador Jacques Wagner virão à tona e elas serão comprovadas e um dia elas serão julgadas. E é lá nesse dia que a pessoa pode ser condenada ou inocentado. Essa regra psicológica é simples, né? O Alcolumbre é um sem vergonha, um safado, herói do STF, que sentou o traseiro gordo em cima dos inúmeros pedidos de impeachment dos ministros, dos carrascos corruptos, travestidos de juízes do Supremo Tribunal Federal. É o homem que impediu a anistia, é o homem que impediu a investigação profunda do INSS através de uma CPI. Ou seja, acoberta todos os escândalos de corrupção. E agora está cobertando o escândalo do Jacques Wagner, pego com a boca da botija, que recebeu propina, dinheiro, que recebeu apartamento, que recebeu toda a sorte de favores do Vorcaro para atender os interesses do Vorcaro como líder do governo no Congresso Nacional. Ou seja, está implicando ele, o Congresso e todo o governo do PT. E é claro que o nhonho, o Alcolumbrezinho, o gordinho, vai sentar o traseiro gordo em cima de qualquer investigação em cima do Jacques Wagner, já defendendo a priori o amiguinho sem vergonha. A sem vergonhice, regra freudiana psicológica, une todos os sem vergonhas. É só ver quem está defendendo corrupto, quem está defendendo safado, quem está defendendo sem vergonha, também é sem vergonha. Análise perfeita de Adrilles Jorge. E falando em juiz e ministro do STF, os Estados Unidos se manifesta. Após condenação de Eduardo Bolsonaro, para quem chegou agora e não está sabendo, o STF condenou Eduardo Bolsonaro a 4 anos de prisão e inelegível até 2038. Segundo eles, por coação, sempre usando a soberania e o Estado Democrático de Direito. Mas os Estados Unidos ficaram furiosos e mandaram um recado para o ministro. O governo Trump critica a condenação de Eduardo Bolsonaro e fala em perseguição política. A manifestação do Departamento dos Estados Unidos ocorre após Donald Trump, que expôs descontentamento, mas confundiu Bolsonaros. Para a porta-voz do órgão, debates políticos devem ser resolvidos por meio de eleições democráticas e não por condenações. E olha o que revelou Eduardo Bolsonaro. Depois de Trump declarar que a minha condenação pelo Moraes e a primeira turma do STF trata-se de uma perseguição política, agora, oficialmente, de maneira institucional, o Departamento de Estado americano se posiciona da mesma maneira. Está lá. Diplomacia dos Estados Unidos diz que condenação de Eduardo Bolsonaro é perseguição política, abre aspas. Este é o episódio mais recente de um padrão de perseguição e uso do sistema jurídico como arma política, lawfare. E por parte do judiciário brasileiro contra a oposição política, fecha aspas, disse um porta-voz do Departamento de Estado após questionamento do UOL. Abre aspas, debates políticos devem ser resolvidos por meio de eleições democráticas e não de condenações, fecha aspas. Não conseguiram extraditar o Alan dos Santos. Censuraram vários, inclusive pessoas nos Estados Unidos, emitiram mandados de prisão, tiraram e cancelaram passaportes e a lista de maldades vai até a prisão de senhorinhas. Vocês acham mesmo que a maior democracia do mundo, o farol da liberdade, os Estados Unidos, não estariam atentos a esse tipo de conduta totalmente ideológica? Essa aí é mais uma bordoada no STF brasileiro e no Alexandre de Moraes. Depois de Espanha, Itália, Argentina, agora esse caso nos Estados Unidos. Pode ter certeza, nós venceremos. E vocês, gente, concordam com o Eduardo Bolsonaro? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E vocês concordam com o que está acontecendo com a família Bolsonaro é perseguição política? Eu tenho certeza que sim. E agora, gente, olhem essa notícia, uma bomba prestes a explodir no colo do ministro Alexandre de Moraes. Trump acaba de pedir sua condenação. Rumble e Trump Media pedem condenação imediata de Moraes. É isso mesmo. Segundo informações, gente, Moraes passou do prazo. E aí pediu para a AGU, o governo Lula pediu para a AGU defender Moraes. Detalhe, pago com o meu e com o seu dinheiro. Mas não foi aceito. E agora os Estados Unidos estão pedindo imediatamente a condenação do ministro por revelia. E vocês, gente, acha que ele vai ser condenado nos Estados Unidos? Deixa aqui que eu quero saber. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar tão longo, tá? Só por favor, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Deixe também o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata Dib e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos, um final de semana maravilhoso e repleto do amor de Deus.
Só por favor, não esqueçam de compartilhar e deixar aqui o seu comentário, que é muito importante para mim. Até nosso próximo vídeo!